Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Entendi agora, Vanessa. Eu acho que você deve ter me ouvido falando sobre os convites que as pessoas marcam e depois desmarcam e, né? Tchau, benção. É verdade, acontece. Eu tenho alguns colegas conhecidos que trabalham no Ministério de Tempo Integral, né, que foram chamados por Deus para fazer essa obra, que são mais criteriosos em relação a aceitar convites. Alguns deles, pelo que eu já ouvi falar, eles fazem inclusive um contrato com a pessoa que convida, né, ele manda para o pastor, e aí o pastor assina aquele contrato, todas as cláusulas estabelecidas, ele reconhece no cartório, então ele torna aquilo oficial, deixando no contrato que se porventura a pessoa que convidou não cumprir o prometido, né, o compromisso, aí ela paga não sei quantos por cento dos gastos que a pessoa que vai fazer a viagem, o pregador, iria fazer. E eu acho muito bem organizado, acho interessante, acho até bonito que os dois concordem a respeito disso, mas eu particularmente não me sinto à vontade para fazer esse tipo de coisa, né? Primeiro porque eu não cobro para pregar. Então, quando eu sou convidado, eu já paguei para pregar diversas vezes, já paguei passagem aérea, hospedagem, já investi para poder ministrar o evangelho por um ano numa determinada cidadezinha perto da minha, de Fortaleza. Então, assim, sempre foi o meu pensamento que eu deveria estar disponível para ministrar, aceitando convites e não cobrando por isso. Claro que, como eu, desde que larguei o trabalho secular de programador de computadores para viver do ministério, eu dependo da bondade das pessoas, né, dos meus mantenedores. De vez em quando Deus levanta alguns mantenedores que se ligam comigo de coração e me apoiam por anos, periodicamente. Nem todo mundo fica firme e é fiel por muito tempo, né? Eu morei com um pastor americano que era missionário aqui no Brasil e ele dizia que quando as coisas apertam ou as prioridades mudam na vida dos mantenedores, a primeira coisa que eles cortam é o missionário, né? Aquelas pessoas para quem eles mandam as ofertas regularmente. E infelizmente isso é verdade. Mas como eu vivo do ministério, então eu conto com a ajuda do povo e quando eu vou ministrar eu não cobro. Então as pessoas me dão de acordo com a capacidade que eles têm, a condição financeira, a generosidade do coração, o reconhecimento. Já tive até problema com isso em algumas denominações, porque eles estão acostumados em pagarem um suposto cachê para o pregador, eles queriam que eu dissesse qual era o valor e até chegaram a querer me corrigir, dizendo que se eu não, como se eu não desse importância. Mas eu acho que eles não entenderam a minha filosofia de vida, né? Eu não preciso cobrar para que a pessoa me dê uma boa oferta. Ela precisa ser generosa e ter condição para isso, para que ela faça. Não há necessidade. A pessoa avalia o quanto aquela ministração, aquele ensinamento, o quanto o meu ministério foi útil para a vida dela e ela dá de acordo com o que ela sentir no coração, de acordo com a sua espiritualidade, o seu desprendimento. Não é porque a pessoa tem muito dinheiro que ela é muito generosa. Tem gente que tem muito dinheiro, mas é muito apegada ao dinheiro. É cobiçosa, é gananciosa, igrejas gigantescas, milionárias, onde eu já fui e recebi ofertas pequenininhas, porque como eu não cobro, as pessoas dão aquilo que querem, né? Eu já fui em igrejas muito pequenininhas de bairros, de cidades, de periferias, que me deram uma oferta muito acima das suas posses. Então, a generosidade, ela está de acordo com o coração das pessoas, né? E não necessariamente com o dinheiro que a pessoa tem. Então, esse negócio de fazer contrato e reconhecer em firma e tal, não é o meu perfil. Né? Eu não estou no ministério para ficar rico, eu não estou no ministério para ter uma aposentadoria, para viver bem. Se eu quisesse, se a minha preocupação fosse essa, eu teria continuado no trabalho secular, eu teria fazer algum investimento. Às vezes, quando a situação aperta e a gente está mais carente do que em outras épocas, é claro que a gente vai ter que trabalhar em alguma coisa secular para sobreviver. Paulo fez isso, Jesus também recomendava a mesma coisa. Mas quando a gente pode se entregar somente à palavra e à oração e ao ministério, quando a gente tem uma rede de apoio, né, rede de mantenedores, aí é tudo diferente. Mas tem essas complicações, né? Às vezes você assume um compromisso, você dá a sua palavra, você coloca aquilo na agenda, e aí outras igrejas vêm atrás perguntando, e você tem que dizer, olha, eu não posso, porque eu já dei minha palavra para estar em tal cidade, na data tal, e de repente aquele povo, aquela igreja liga e diz, olha, não deu certo não, viu? Desculpa aí, um abraço, benção, Deus te abençoe. E aí você fica, né, daquela sofrendo. É um sofrimento que não deixa de ser bíblico, mas é muito triste que isso aconteça, né? Eu acho que as pessoas não entendem
o que elas estão fazendo quando descartam alguém que se comprometeu e deu a palavra para uma determinada agenda, né? Quando você, por exemplo, é pastor e vive numa igreja, e vive numa cidade e é pastor de uma igreja local, e você tem todo aquele salário direitinho que vem todo mês, que entra, é maravilhoso. A pessoa não tem muitas preocupações. E às vezes ela não entende o que está do outro lado, em ministérios que são itinerantes, né, e que precisam mais da ajuda do povo do que eles imaginam. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.